Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do Infomoney que conecta negócios, finanças, legado e esporte. E ele é contado através da vida de pessoas que mudam o jogo. Eu sou Heloísa Rios e as personalidades que vêm aqui, elas são conhecidas pelo que realizam, pelo que inspiram e pelo que compartilham. Uma alegria hoje receber Virna. Olá, Elo, que prazer. E saber que você foi uma grande jogadora de vôlei, né? Olha, ela começou dizendo o seguinte, grande nem na altura, ainda bem que o programa é sentado, mas aos 18 realmente me deram um feedback muito gentil, sabe? Seria um esforço quase fora do planeta. Uma alegria estar perto de você. Virna é uma game changer, por isso ela está sentada aqui, porque além de fazer história saindo de Natal e conquistando o mundo, ela tem 3 Grand Prix, ela tem vice-campeonato mundial, ela tem medalhas de bronze, ela tem talento de sobra, ela vem do vôlei de praia, ela vem do vôlei de quadras, ela vai ao vôlei de praia, ela é coach, investidora em startup, grande atuação também na área social. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa história e vamos aproveitar estes conhecimentos e essa generosidade. E dessa jogadora, eu acho que ainda não está no momento, mas olha o que a produção me trouxe hoje. Gente, essa camisa do Olha Osasco. Ué, mas essa camisa é minha. Essa camisa você Autografei. autografou uma camisa sua para a esposa do nosso maravilhoso fotógrafo do programa. Que lindo! Ela trabalhava na Atlética e ele falou, vou refazer esta camisa. Gente, que massa! Nós estamos falando ali do início de 2000? E posso falar, foi um dos momentos mais legais, a história dessa camisa, porque eu estava jogando em Osasco e a gente perdeu o Campeonato Brasileiro para o Minas. E aí eu cheguei pro doutor Celso Barbuto, que era um dos diretores da gente do esporte. Eu falei, doutor, você tem que contratar a Fernanda Venturini. Ela tinha acabado de ter bebê. Uau! A Julinha nasceu. Sim. Porque eu te garanto, se você trouxer a Fernanda, a gente vai ganhar esse campeonato. E olha a responsabilidade que eu assumi, né? E a Fernanda amamentando, eu falei, perua, arruma a mala, vem embora, você vai voltar a jogar. Ela falou, como não dá? Venha embora aqui para São Paulo. Aí liga pro Bernardo, para Bernardinho liberar ela para vir para cá. Enfim, Fernanda veio e nós somos campeões. Olha, e foi essa... Foi com essa camisa. No final do programa nós vamos tirar uma foto maravilhosa. Flamenguista declarada. Roxa, roxa. Ganhou a Superliga pelo clube e usou a 10 do Zico. Como é que é essa emoção? Descreve pra gente essa conquista de jogar com a 10 e o que é ser campeão pelo seu clube do coração. Bom, tudo começou quando criança, em Natal, porque quem é americana é flamenguista, quem é abcdista é vascaína. A minha tia Elza, irmã do papai, a gente ia muito para os estados, Castelão. Papai ficava do lado do ABC e eu do lado do América com a tia Elza. Era uma rivalidade desde criança. E a tia me contava muito dos grandes jogadores de futebol e o Zico, eu me apaixonei. Então, desde garota, que eu era uma flamenguista, que amava o Zico, e eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo. E eu fui eleita capitã do time com a número 10, quando que num dia ele chega e me entrega a camisa número 10. Eu perdi o rebolado. Quando eu vi aquele homem me entregando aquela camisa, eu falei, nossa, do meu ídolo aqui no clube. E foi uma das maiores emoções da minha vida, porque a gente montou um time. No primeiro ano a gente não tinha um investimento muito alto, que foi em cima da hora. Aí no segundo ano, eu como uma flamenguista roxa, o Eurico Miranda, que era presidente do Vasco, me fez uma proposta do dobro que eu ganhava no Flamengo para eu ir embora pro Vasco. Eu falei, eu não vou trair meu time. Eu lembro que a minha mãe falava, minha filha, mas é dinheiro, é uma aposentadoria na sua vida. Mamãe, eu não vou trair o Flamengo.
Olha. E aí várias jogadoras foram e eu fiquei. E nós ganhamos a final do Vasco. E Vasco tinha uma seleção brasileira e nós tínhamos ali a terceira, a quarta força do campeonato. Então foi muito emocionante, assim. Conquista é Você jogar tripla. com a sua camisa, você vestir a camisa que o seu ídolo te dá e a torcida. Eu lembro que eu saí daquele ginásio de top e sunga, porque eu saí dando tênis, joelheira, camisa. A torcida, eu falo que era mais um jogador em quadra, né? Que maravilha. Virna, você representa outra coisa muito espetacular, que é o esporte com mulheres, Sim, né? Você hoje é mãe de 3 filhos, você é avó, que vovó você me da contava, que Liz. dizem que é melhor ainda, É. né? E como é que é essa questão da maternidade para uma atleta? Como foi você com a sua primeira gravidez? Como é que foi conviver com o esporte, com as cobranças e ser mãe? Olha, eu falo que o maior presente da minha vida foi a maternidade, assim. Eu não tinha noção o que era aquele amor, né? E eu fui mãe muito precoce, né? Eu fui mãe aos 18 anos. Uhum. E eu estava morando no Rio quando eu engravidei. Eu conheci, na época, meu namorado, ele era do interior de São Paulo, bem mais velho que eu, e para contar para meus pais, né? Que saí de Natal para realizar um sonho de ser uma jogadora de vôlei, fiz gol no treino e engravidei. Eu lembro que eu ligava no trabalho de manhã trabalhava na Justiça Federal, de orelhão, né, para contar, e eu não tinha coragem. Aí ligava no trabalho do papai tinha uma construtora, não tinha coragem. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ligar de novo, vou pedir para transferir para uma sala, ligação, que era onde ficava todo mundo trabalhando, que mamãe não vai conseguir brigar comigo. E aí eu contei, minha mãe ficou, minha filha, você estragou seu sonho de ser uma jogadora de vôlei. E muito pelo contrário. Depois que o Vitor nasceu, o Vitor hoje tem 33 anos, a minha vida foi uma virada de chave. Foi quando eu fui morar na Itália, ele bebezinho. E assim, a maternidade me amadureceu. Obviamente eu sofri muito, porque na época que a gente jogava em seleção brasileira, os torneios eram todos na Ásia. Não tinha América Central nem América do Sul, porque os patrocínios ficavam tudo. Então a gente ficava, às vezes, 40 dias fora de casa. E era assim, se comunicava com fax. E como foi sua rede de apoio para isso dar certo? Você levou, você Não, deixou eu não Vitor? podia levá-lo, mas Tá. o meu ex-marido, ele era um super pai. Ele era um cara muito presente e eu tinha o staff de funcionárias, né, de babás, porque minha família toda morava no Nordeste. Eu não tinha ninguém aqui no sul do país. Mas eu confesso que eu já passei alguns apertos, assim, de ficar 40 dias longe de casa, eu voltar de viagem, ele não me reconhecer. Eu no aeroporto, assim, meu filho, ele olhava para mim, virava a cara. Não participava de festas de escola, não participava de reuniões. Porque hoje, esse mundo virtual, você faz o FaceTime e você resolve. Sim. Naquela época, era um fax, que demorava 3 dias para chegar. As ligações eram caríssimas, Era. um delay horroroso. Então, assim, era um outro mundo. Obviamente, eu sofri um pouco. Eu carreguei alguns anos essa culpa da mãe de não participar de festas de escolas. Mas hoje eu vejo meu filho tão resolvido, tão independente, trabalha com eventos e me deu o maior presente da minha vida, que foi a minha neta. Virna, é muito importante que você traz, porque assim, uma mulher executiva, uma mulher esportista, é um desafio e essa nossa conexão. Então, bacana para você falar para o nosso É público porque a aqui. gente, nós mulheres, somos multifacetadas, né? A gente se cobra muito, né? Eu vejo hoje, eu tenho um Pedro de 14, a Maria de 12, mas já fui mãe do Pedro com 39 anos, a Maria com 42, com mais maturidade, não jogo mais, eu tenho um tempo de ser mãe. Mas apesar de tudo que eu passei no passado com o Vitor, né, daquela ausência de casa, o pouco tempo que eu estava com ele, eu era muito presente, mas muito assim. Eu sou aquela mãe que eu me preocupo com alimentação, com descanso. Aquela mãe que adquiriu aqueles espíritos, aquelas doutrinas de um esportista. Então, lá em casa, não, nunca tomaram refrigerante. Primeiro que eu não gosto, então não compro. Assim, tem que tomar suco de frutas durante a semana inteira. Final de semana, pode fazer seu lixo, comer sua pizza, seu doce, suas guloseimas. Mas a semana deles é com horário para acordar, horário para dormir, horário para estudar.
Todos os dias tem que praticar um esporte. Não importa que esporte. Ah, mamãe, hoje eu estou cansada. Então você vai lá no treino, você vai assistir o treino. Mas você não vai treinar, mas você vai assistir. As crianças hoje, os jovens hoje precisam de limites. Sim. Eles hoje, eles se frustram em ouvir o não. E o esporte transforma. Eu vejo a Maria. A Maria está jogando vôlei. Eu estou assim, super, super orgulhosa que partiu dela. O Pedro não quis, o Pedro joga futebol. E semana passada ela perdeu o jogo. Ela estava arrasada. Eu falei, filha, são essas dores das derrotas que nos fortalecem. Maravilhoso. Isso é muito bom, isso é muito bacana. E quando você, essa mãe inspiradora, porque é muito disso, né? A gente Sim. dá o nosso melhor, mas a gente tem que ser, a gente tem que Ser inspirar. exemplos, Você tem filhos nessas faixas etárias. E você, na sua carreira, quando você olhou para você, que horas foi o momento de parar das quadras para a praia? Bom, essa transição é muito difícil. Eu, na verdade, eu estava joguei minhas 3 Olimpíadas e eu fui para a Itália jogar um torneio lá fora. Eu tinha o maior contrato da história do voleibol internacional. Na época, como eu tinha perdido a Olimpíada, eu cheguei na Itália e me lesionei a cabeça. Por isso que eu falo, o nosso corpo vive em equilíbrio. Quando a gente está com algum probleminha emocional, uma hora o corpo fala. Né? E veio minha lesão no joelho e eu não conseguia me recuperar. Eu fiquei ali na Itália meses, ali fazendo fisioterapia, e chegou uma hora que eu fui me frustrando. Eu cheguei para o treinador e falei, olha, vamos fazer uma proposta. Eu vou pagar uma multa, eu vou ao Brasil, eu vou contratar toda a comissão técnica que trabalhava comigo de preparação física, de físio. Eu preciso recuperar esse meu joelho. A gente estava no meio do campeonato, e um campeonato europeu depois tinha. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. O nosso fisioterapeuta na época falou, Virnoca, vamos treinar na praia. Porque na praia não tem impacto, você vai recuperar sua musculatura mais rápido. E tem uma exigência interessante para a musculatura, E você para não articulação. trabalha muito a propriocepção. E eu fui para a praia. E aquilo ali me despertou. Eu falei, poxa, eu posso dar uma longevidade na minha carreira. Aí o Tandy jogava com o Giovanni e a Ana Paula jogava com a Leila. Elas já tinham saído da quadra. Eu falei, cara, que interessante, eu acho que eu vou arriscar. E aí eu voltei para a Itália, quando eu tinha mais um ano de contrato, só que eu tinha muita saudade do meu filho, porque já estava na adolescência, aborrecência. E aí não foi com você? Não dava para ir, devido à escola, enfim. E eu falei, não, eu vou abrir mão, de repente, de uma grana bacana, mas de recomeçar a minha vida num novo esporte, que era um novo desafio. Sim. Era uma reinvenção na minha vida. E é uma aposentadoria, né? E assim, o vôlei de praia, eu cheguei encantada, achando que eu ia ser melhor. Não, eu vou chegar lá, vou arrebentar. Imagina, eu demorei 5 anos para aprender a jogar vôlei de praia. Uau! Aí eu brinco, você quer moleza, vai jogar vôlei de quadra. Mas, ao mesmo tempo, foi altamente desafiador, porque tudo era novidade para mim. O toque que eu tinha que dar era diferente, a bola tinha que segurar um pouco mais a mão. Você está sempre no nível do mar, tem Exatamente. o peso da Aprender bola, a andar na tudo. areia, jogar com vento. E cada praia tem uma areia. Salvador, areia movediça. A areia ela entra aqui no seu joelho. Já tem outras praias do Nordeste que era mais durinha. Então tudo isso interfere no jogo. Mas foi fantástico para mim, porque era tudo novo e era tudo motivante. Enquanto eu não fiz uma final, eu não sossegava. O meu foco era chegar lá, no lugar mais alto do pódio. Eu sabia que era difícil, mas eu falei, eu não vou desistir. Isso faz essa Virna, né? Que sai, que determina, que fala com os pais, que tem essa rede, que escolhe, que segue. Quais são as 3 principais características de uma atleta vencedora? Eu acho que a primeira coisa para você, independente de ser atleta, Na vida. na vida, amar o que você faz. Você tem que amar, acima de tudo. Eu acho que a humildade faz muita diferença. Quando você olha para dentro de você, como eu posso ser melhor, como eu posso contribuir com meus companheiros. Porque o esporte, o vôlei, é um esporte altamente coletivo. Você depende da outra para você ter uma boa atuação. No caso, no mundo corporativo, é igual, né? E eu falo assim, e a determinação. Eu nunca fui uma jogadora talentosa, nunca.
Eu era uma jogadora operária. Eu era aquela formiguinha que todo dia eu tenho que treinar. A Fernanda Venturini, um exemplo. Craque de bola. A Fernanda nem suava. Eu saía do treino toda roxa, toda machucada. E eu acabava o treino, eu tinha que treinar mais. E eu tenho uma história com o Bernardinho, que eu fui cortada de uma seleção brasileira, que eu não sabia recepcionar. E eu fiquei 4 anos esperando uma oportunidade de ser convocado de novo. Inclusive, foi o Adson Lima que me cortou, o grande, né, eterno Adson, que está lá no céu, porque eu não sabia recepcionar. E eu realmente não sabia, eu tinha medo da bola. A bola vinha, eu tinha medo. Quando o Bernardo assumiu, depois desse período que o Adson saiu, ele falou, Vinoca, eu quero que você seja minha ponteira passadora. Eu falei, Bernardo, eu não sei recepcionar, a bola vem, eu tenho medo. Aí ele olhou para mim. Nada melhor que Bernardo para fazer a gente conseguir. Não existe a palavra medo, existe a palavra trabalho. Nós vamos treinar, nós vamos repetir e nós vamos aprender a recepcionar. Eu fiquei 4 meses com ele. As meninas iam para o hotel, a gente ficava concentradas em Curitiba. Eu ficava 1 hora treinando sozinha com ele. Para fazer, ele botava uma biruta. Biruta é uma tabela de basquete grande, né? Que a gente tem que acertar a recepção ali. Aí ele falava assim, Vinoca, você tem que acertar 10 bolas aqui. Para você arremessar já é difícil, imagina você recepcionar. Primeira semana nada, na segunda semana nada. Com 1 mês batia no ar. Eu falei, Bernardo, vamos negociar? Aqui entra, vale 2. Bernardo não tem. Aqui bate, vale 1. Imagina, aqui são as 10 bolas aqui dentro. Não importa, a gente tem até 4 meses, porque a gente era o período que a gente estava se preparando para você aprender. Com 3 meses entrou as 10 bolas. Ok, fiquei entre as 2 jogadoras porque eu era reserva. E eu falo que a função da reserva é difícil, porque você só entra no lugar do titular quando ele está mal. E a sua chance é aquela. Se você vai mal, você vai sair de fininho e volta para o banquinho, né? E lá, nessa viagem, a capitã da equipe, a Ana Moser, que era a líder, rompeu o ligamento do joelho. E quem era a substituta? Dali entrou para nunca mais sair, você. Aí eu entrei, as meninas olhavam assim, acho que ela não vai dar conta. Pô, a reserva da Ana Moser, uma líder, eu era garota. E eu entrei, joguei razoavelmente bem. E naquele torneio, eu ganhei a melhor recepção do mundo. Uau! Aí quando acabou o torneio, eu abracei o Bernardo. Eu falei, muito obrigada por você fazer acreditar que um dia eu poderia aprender a recepcionar. Mas eu nunca nos meus sonhos imaginaria ganhar a melhor recepção do mundo. Tem uma frase, Virna, que eu gosto muito, de um ex-executivo que se tornou uma das grandes referências de gestão no futebol, que é o Ferran Soriano, que ele tem um livro que diz assim, a bola não entra por acaso. Você acabou de contar, né? Um bastidor, um líder, o seu esforço, a sua resiliência, mas mais que tudo, sua primeira palavra de um atleta campeão, de uma atleta campeã, a determinação. E eu te falo, o esporte é uma arte que não engana. Ou você faz, ou você faz. Não existe um replay. Ou você acerta aquele pênalti, ou você acerta aquela cortada, ou você acerta aquela cesta. Então não se repete a cena. Então você tem que treinar muito para você aferir aquele movimento e você ter a convicção que no momento decisivo você vai resolver. Lembro das histórias, a gente nos bastidores comentamos, né? Somos da mesma idade, a seleção treinava na minha cidade, no interior de Minas. Ana Paula Mendes, Henkel, né? Agora ela é Henkel, né? Ela é Henkel, vamos mandar Mas esse antes vídeo ela pra era ela. Ana Paula Mendes. Filha do diretor da minha escola. Treinei com ela até os 18 anos, né? Mas meu talento me fez escolher a vida mais corporativa e tentar atuar e fazer diferença no esporte, recebendo pessoas como você. Que legal. Falando de Ana Paula, que eu tenho várias fotos, né? Eu baixinha ali atrás, né? Tentando fazer minha recepção e ela tampando a rede. Ana Paula, Fofão, Venturini. Agora eu quero entrar um pouquinho das suas lições dos bastidores do voleibol. De uma convivência intensa, né? De mulheres que viajavam muito, que largavam suas famílias. Tudo isso que você já contou um pouco. Mas como que é ser uma parte de um time de vôlei que tem as suas dificuldades de relacionamento,
a gente lê, né, e a gente Sim. via como o Bernardinho resolvia, mas não conhecemos muito aquela É. coisa. Me conta um pouquinho ali por dentro, como é que Na eram os verdade, perrengues e como é que vocês resolviam? aquela geração de 1996, para mim, na minha opinião, Virna, foi a maior geração que o voleibol brasileiro já teve, assim, de todas, né? Porque ali a gente tinha a Ana Paula, era uma craque de bola. Ana Paula e Fernanda Venturini, elas não faziam esforço para Eu jogar. lembro. Era um talento nato. Ana Moser era minha grande inspiração. Foi minha líder a vida inteira. E se a Ana Moser falasse assim, bata a cabeça aqui, eu ia lá e batia, porque eu sabia que ia dar certo. Márcia Fu, uma craque de bola. A Ida, né? E a Fofão, Leila, Filó. Só que aquela geração, nem todas eram amigas. Existiam afinidades, né? Mas amizade. Eu sempre fui aquela pessoa apaziguadora, que somava naquele grupo, somava no outro, gostava sempre na roda de samba. Eu ia para o samba com aquela turma, da Fufão, da Ilma. A outra gostava do rock, aí eu já me adaptava ali. A outra era evangélica. Eu fazia essa conexão. Mas, obviamente, não era um mar de rosas. A Márcia Fu era um jogador de uma personalidade muito forte. As pessoas tiveram a oportunidade de ver no reality agora, né, naquele da Fazenda. Inclusive fui eu que era você, você que eu que indicou. indiquei ela, tô né, sabendo. que eu ia, mas eu não conseguiria ficar tanto tempo mais no reality. E ela mostrou realmente a personalidade que ela tinha. Mas o que era mais interessante, que já teve altos paus, brigas, discussões, o Bernardo, na hora que entrava naquela quadra, ele falava assim, não importa o que vocês vivem aí fora, as indiferenças, as crenças, as raças, aqui nós temos que ganhar. E na hora que a gente entrava, eu podia não ser sua amiga, mas eu estava te abraçando, eu estava batendo na sua mão, eu queria ganhar. Aquele grupo, ele era muito profissional. Assim, ele tinha um foco, um objetivo de ganhar. Por quê? Porque nós sabíamos que Cuba era um grande adversário. E na época, foi na época que a gente usava aquelas sungas, né, que lançaram as musas do vôlei, as gostosas vocês eram do lindas, vôlei, né? era um time lindo. E realmente as meninas eram muito bonitas, né? O corpão. E a Globo, né? O Luciano do Vale, o Galvão Bueno, fantasiou. Eu lembro que fizeram uma vez uma música da Leila, com o Caetano Veloso, Você é linda. Ficava o programa inteiro aparecendo aqueles olhos de gueixas. E aquilo ali deu uma deslumbradinha na gente, né? É natural, um assédio. Começou a aparecer comerciais, patrocinadores, capas de revistas, né? Playboy. Aí o Bernardo, ele era muito bacana, né? Ele ficava muito arretado. Ele falava assim, vocês querem ser musas? Vocês vão ficar aqui do meu lado, sentado no banco, e vou apreciar a beleza de todas essas mulheres maravilhosas. Mas ali na quadra, vocês têm que jogar. Então, assim, ele tinha uma liderança muito grande com a gente. E a coisa mais linda do Bernardo que as pessoas não sabem, a gente vê aquele estilo dele carrasco, né, de gritar. Ele é um lorde. Ele é um exemplo de homem para uma mulher. O Bernardo abre porta de carro. O Bernardo fazia nosso check-in. O Bernardo, ele era uma... Eu lembro que eu e a Ida éramos as únicas que tinha filhos. Ele fazia de tudo para nossos filhos estar nas concentrações. Chegava às vezes... Eu teve uma época que eu me separei do meu primeiro marido, estava numa fase tristinha. Todo domingo eu chegava para me apresentar na seleção. O Bernardo sentava para comer uma pizza comigo. Como é que tá? Está precisando de alguma coisa? Era um pai. Ele era um pai. Só que, ali dirigindo, ele é aquele líder que ele até melhorou agora, né? Com a seleção masculina, mas com a feminina a gente sofreu. A gente sabe das histórias, né? De parar no meio de uma viagem, fazer treinar no estacionamento. Mas isso fez Virna, Sim, isso fez total. uma geração campeã. E isso, como você falou anteriormente, isso é no esporte, isso é na vida, isso é no mundo corporativo. É uma lição que você trouxe. Delícia estar te escutando. Estamos aqui com a Virna, conhecendo a partir da vida dela, lições de gestão, lições de liderança e como a resiliência, dedicação, humildade fazem essa grande campeã. Virna,
Você tem na sua frente um cartão vermelho. Ixi, Maria. E agora são algumas perguntas capciosas. Você pode usar o cartão se não quiser responder. Tá bom. Tá bom? Detesto receber cartão vermelho. É? Mas ao mesmo tempo é divertido. Mas eu sou autêntica, eu vou falar o que eu achar que tem que falar. Eu não tenho máscara, não, é papuf. Então vamos lá. Virna, CBF numa crise de gestão, de governança, de sucessão. COB acabou de fazer uma transição. CBV vem em transformações também. Está na hora de ser mais radical? Está na hora da gente exigir mais dessas organizações de gestão, governança, transparência, prestação de contas? Com certeza. Eu acho que o nosso futebol está sofrendo muito com isso, né? Há muito tempo que a gente não tem bons resultados, a gente tem grandes talentos. Eu vi até uma entrevista do Cristiano Ronaldo ontem, ele falando do olhar do atleta do futebol do Brasil. Ele fala, na nossa época, na geração antiga, a gente tinha muitos talentos. Hoje, os jogadores estão desistindo muito rápido. Pela fama, pelo dinheiro, pelo baile. Pela ambição. Pela ambição. Falta de ambição. Então, precisa dessa gestão. Precisa dar limite. Porque a gente tem muito talento. Mas está na hora da gente acordar. COB e CBV tem espaço de melhoria? Sempre tem, né? Eu sou virginiana, então para mim, eu sou muito crítica. Então para mim, o dia a dia, a gente nunca pode se contentar. Mas eu estou muito feliz com a gestão dessas duas grandes, porque eu percebo essa provocação deles com a turma que está ali dentro, né? E cada vez mais se profissionalizando, cada vez melhor. Que seja uma inspiração para a CBF. Se nesse momento te dessem a chave para pensar e transformar o vôlei brasileiro, o que você faria? Eita, uma pergunta... Eu vou ser muito sincera, eu sempre tive muita vontade de ser técnica. Eu só não aceitei esse convite devido à maternidade, né? Porque eu fui muito ausente do Vitor e agora eu estou sendo muito presente, né, com Pedro e Maria. Mas eu gostaria de estar ali motivando essa molecada, assim, porque eu sei que eu tenho uma facilidade de comunicar, de falar, de acolher, de sentir. Né? E eu até falei para o presidente Radamés esses dias que eu tive com ele, pode contar comigo mais vezes. Agora as crianças cresceram, né? Maria está com 12, Pedro com 14, então eu tenho mais disponibilidade de estar ali naquela gestão. Eu gosto de dar um esporrinho, eu gosto de provocar. Esses dias quando eu fui falar com as meninas do Zé, eu dei uma cutucadinha, eu falei, olha, a nossa geração, não a nossa, a Isabel, a Vera Mossa, a Jaque, construíram uma história. A gente deu uma continuidade, a gente conseguiu estar no lugar mais alto do pódio. Agora a bola está com vocês, né? Exato. A gente levanta. E o mundo tá, a gente levanta, agora e vocês é só aberto. cortam, E né? o bloqueio está alto, Opa! né? Quem foi o maior de história? Bernardinho ou Zé Roberto? Olha, eu vou falar, o Bernardinho, não, eu não vou dar cartão vermelho porque eu falo que eu tive a honra de trabalhar com esses dois grandes treinadores técnicos. Eu falo que o Bernardinho é um treinador, o Zé é um técnico. Me fala a diferença. O treinador é aquele que prepara, que tira ali o seu melhor. O Zé é o técnico, na hora de dirigir, ele dá um show. Então, os dois se completam. Empatou? Empatou. Ah, essa você não me deu vermelho, mas não me respondeu. É o maior, não. Mas assim, empate. Empate, é. Márcia Fu foi para a Fazenda. Se fosse BBB hoje, você aceitaria? Eu não, não. Eu acho que passei da minha fase, né? Se fosse mais jovem, e vou lhe falar, viu? Eu no Big Brother eu ganhava. Sabe por quê? A gente que viveu a vida inteira em concentração, fora de casa, trancado em hotel, tiraria de letra ali, trancadinho numa casinha daquela. Trancadinho, eu adorei. Mas eu não consigo por causa das crianças, né? É uma outra idade, eu tô com 53 anos já.
Tamo nova, né? Estamos jovem. Estamos jovem. Eu falo assim, que é 53 com um corpinho de 30 e juízo de 15. Eu só parei o vôlei com 18, porque realmente... Depois a gente fica em pé aqui pro público ver, né? A gente tem a Priscila, que jogou grávida com 6 meses. Se você voltasse, você jogaria ou você chegou a jogar grávida? Não, quando eu engravidei do Pedro, eu estava com 39 anos, né? E aí eu confesso que eu fiquei com medo. Eu lembro que eu cruzei a Isabel falou, não, Virnoca, eu joguei até 7 meses de idade. Mas quando... A Isabel era muito jovem, a Priscila é jovem, né? Eu já tinha 39 anos, eu tinha um pouco do medo de perder o bebê, então eu fiz repouso absoluto, assim, parei de vez. Tanto que eu engordei 25 quilos na gravidez do Pedro, porque eu não fiz o destreinamento. Você tem que destreinar, porque você come horrores, porque você gasta, né? E eu não estava gastando e continuei comendo aquele ritmo de um atleta. Vamos ver se eu ganhei meu cartão vermelho, que eu não gosto. Quem foi a maior, Fofão ou Fernanda Venturini, nas quadras? Eu amo as duas. Eu tive momentos maravilhosos com uma e momentos maravilhosos com a outra. São incríveis São mesmo. incríveis. Fofão era aquela, inclusive, que Bernardinho chamava para... Era líder em silêncio. Era líder, né? Na hora que o bicho pegava ali, Fofão, vem aqui, qual é a sua opinião? Ela falava assim, Bernardo, o que a Fofão falou está determinado. Isso também e era uma reserva, uma liderança, né? Que era uma líder em silêncio. E o Bernardo, a história dele foi igual. Ele era um levantador reserva e sempre foi um líder. Nunca foi, eu sacaneio com ele até hoje. Seu toque era horroroso, era assim, a mão assim. Só que era um líder ali que dominava. Como é que ele ia jogar no lugar de William? Nunca. Um fenômeno. E os dois jogar de pé. Pois é, e o Bernardo hoje é um excelente treinador. Espetacular. Maravilhoso. Virna, eu queria bater uma bola com você das questões financeiras. De como você cuidou da sua vida financeira, né? Desde aquela época em que você falou, tinha o salário, desde coisas que você enfrentou, como ter que vir da Itália por falta de receber salário. Mas como você planejou a sua vida financeira até hoje? Eu tinha um papai financeiro. O meu pai era um cara muito equilibrado, né, financeiramente. E desde o meu primeiro salário, o papai guardava 70% e falava que aqueles 30% eu tinha que viver o mês. Que demais. E todos aqueles meus 70%, ele... Repete para quem está nos escutando. 70% o papai pegava 70% era para sua vida... Era de investimento e eu teria que viver com 30%. Então ele falou, olha, esse dinheiro você tem que fazer conta e durar 30 dias. E eu nunca... Desde os meus 14 anos, pedi mais dinheiro pro meu pai. Tinha mês assim que eu falava, meu Deus, eu acho que hoje eu vou comer um hot dog, porque senão não vai fechar a conta do mês. Era uma garota, era uma menina. E o papai, na época, eu investi muito em imóveis na minha cidade, eu sou nascida em Natal. Né? Hoje eu tenho uma rendinha razoável daqueles imóveis que eu investi lá. E ele falava para mim, minha filha, você só vai comprar qualquer coisa, seja um carro, uma casa, se for à vista. A gente não sabe o amanhã. Você é um atleta. Você pode se machucar e perder o seu contrato. Então, nada de financiar. Então, eu nunca fiz financiamento na minha vida. Nunca. Porque o papai me educou. Tem, compra. Não tem, não compra. E era realmente uma insegurança do esporte. A vida é curta, né? Mais curta. A carreira do esportista, eu tive a longevidade, eu fui até 39 anos. Mas eu tinha companheiras da minha geração que parou com 30. E a lesão? Você pode se machucar e nunca mais voltar a jogar. Você acha que as atletas de hoje, nessa parte financeira, eu entrevistei muita gente do futebol, que é um extremo. É uma realidade atípica. Hoje o deslumbramento por essa receita, que muitas vezes é desproporcional com outra coleguinha da sua geração, esse deslumbramento hoje é maior ou você já sentia meninas que não tinham essa noção
que aquela receita ali precisava guardar 70%? Não, mas a minha época já existia, assim. Consciência ou deslumbramento? Não, deslumbramento. Assim, eu lembro que tinha meninas mais humildes, né, que vinha de família que não tinha muito berço, muita orientação. A primeira coisa que comprava era um carro zero, o carro do ano. Que 30% era de tirar da concessionária, que perdia. Exatamente. E a mãe não tinha casa para morar. Eu tenho várias ex-companheiras do vôlei que passam necessidade hoje. E é mundial, né, Que Firmo? não tem casa própria. É um problema mundial. Eu lembro assim que gastava tudo. Eu tinha um pai por trás que me dava limite. Mas eu gostava de comprar, não vou falar para você que não. A gente viajava às vezes para fora do país. Eu lembro que uma vez eu paguei $100 para uma amiga. Eu comprei 30 pares de tênis. A gente estava em Taiwan. Era baratíssimo aquilo, né, na China. Mas o Bernardinho não podia saber, né, porque eu tinha comprado tantos tênis. Que na verdade era para mãe, para prima, para tia. Eu sempre fui muito, muito generosa. Mas chegou uma hora que eu falei, meu Deus, se eu não economizar mais, eu não vou ter. Então, eu sempre, mesmo o papainho morreu há 6 anos atrás, né? Mas eu criei essa educação financeira comigo. Nunca fui muito econômica, sempre gostei de comer bem, de ter uma boa roupa, de viajar. Eu amo viajar. Mas eu vivi uma experiência muito legal quando o pai morreu. Olha que coisa louca. Eu vivi um luto muito forte e era uma dor que não passava, porque era a minha referência, assim, né? E aí eu fui fazer um coach com a Elia Mar, que até hoje eu amo aquela mulher. E ela, Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E o que foi a minha fuga? Compulsão de compra. Aquele vazio que estava dentro de mim, que era um luto, me deu uma compulsão para comprar, para eu esquecer aquela dor. Então eu comecei a gastar muito, joias, bolsas. Eu falei, meu Deus. E eu não enxergava que aquilo ali estava tentando compensar. E eu não jogava mais. Então aquele salário que eu ganhava, que eu fui um dos maiores salários do vôlei, eu não tinha mais. Como é que eu estava gastando a minha reserva, né? Aí um dia, eu fazendo esse coach, eu contei isso para ela. Ela falou, como é que você se sente quando você está comprando, sabendo que você pode acabar o seu dinheiro? Eu falei, adrenalina, cortisol. Era uma coisa assim, que era como se eu estivesse competindo. Aí ele olhou para mim e falou assim, vamos fazer um combinado? Você vai ficar 3 meses sem comprar nada. Nada, a não ser um absorvente que você precisa comprar, ou um sabonete para você viver, mas nada. Eu falei, caramba, isso é muito difícil. E eu consegui. Foi o maior desafio da minha vida, foi isso, de pós-carreira, né? Uhum. Então hoje, quando eu vejo uma coisa que me fascina, eu preciso, eu posso, eu tenho. Então eu virei uma pessoa mais econômica. Assim, mesmo não jogando mais, hoje eu faço conta. Será que eu preciso ter isso? Não. Uhum. A gente já tem tudo. É. Você vai num armário, nós mulheres, eu não sei quantos perfumes, não sei quantos cremes, não sei calça jeans, eu tinha 50 esses dias. Porque você compra daqui a 10 anos atrás, aí você, não, daqui a 2 anos eu vou usar. E você não usa. No seu caso não é, mas a gente fica assim, quando eu emagrecer mais um pouquinho, exatamente. Não, mas eu tenho essa essa oscilação na balança. Agora que a minha filhota está com 12 anos, a Maria tem 1,80 m. Ela começou a usar minhas roupas. E eu comecei a doar. Aí já tem Mas o que virou minha chave foi a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, gente, eu não preciso de nada. A gente trancado dentro de casa, eu vou viver com pouco. Eu fiz malas e malas de roupas e foi doar. Pessoas que não tinham roupa para vestir. Então, assim, a gente tem que ter essa educação com a gente, porque senão a gente vive num mundo muito fútil, né? Muito material. E Vina, falando de aposentadoria, eu vejo algumas iniciativas do COB, né? Por exemplo, de educação, de acesso, de quem foi das seleções, quem defendeu o Brasil nas Olimpíadas. Esta questão de remuneração. Hoje, uma atleta de vôlei,
A remuneração é do salário? Existe patrocínios individuais? A questão da imagem? Como é que compõe a renda de uma jogadora de Olha, na vôlei verdade hoje? é o seguinte, a jogadora, o clube te contrata. Então você tem um contrato anual com aquele clube. Só que você representa o clube uns 6 meses ao ano, mas você ganha aquele dinheiro diluído, a maioria das vezes em um ano. Quando você vai para uma seleção brasileira, você tem um apoio financeiro, mas não é um salário igual ao do clube, Tá. né? Que o patrocínio da seleção hoje é Banco do Brasil, que dá aquele apoio para o atleta. Mas o seu ganha-pão mesmo mais é do clube. Só que você está representando o seu país, né? E agora falando um pouco do Comitê Olímpico Brasileiro, o comitê tem uns projetos incríveis, incríveis, de cursos, de valorizar os ex-atletas também. Eu vejo muito ex-atletas hoje se reinventando através de oportunidades que o Comitê Olímpico Brasileiro proporciona. Eu mesma tive a chance, né, a oportunidade, o ano passado, de ser embaixadora do COB. Então Nas Olimpíadas nas de Paris. Olimpíadas de Paris. E eu vivi emoções maravilhosas, porque eu acompanhei os atletas na Vila Olímpica, nas competições, e eu vivi uma Olimpíada de torcedora. Eu ficava do lado de fora, eu entrava no ginásio, eu entrava com a torcida brasileira, eu, Vanderlei Se eu Cordeiro. soubesse que você estava É, lá, eu você estava estive. lá. Estava lá. Olha, eu amei aquela experiência, assim. E a cena, assim, que mais marcou na minha vida, assim, por eu ser jogadora de vôlei, ter visto a Duda. A Duda, eu joguei com a mãe da Duda, no vôlei de praia, a Cidinha. A Sidoca, uma situação muito difícil, pessoas muito humildes. E eu, durante o período, eu empresariei a Duda junto com a Dani Schneider, que a Dani hoje é a empresária da Rebeca, para captar patrocínios para ela. E ela é aquela menina que ficava ali na areia, catando bola para a mãe. Uau! Então eu acompanhei muito a trajetória dela. Ajudei ali na Vila Olímpica, eu conversava muito com ela. Eu lembro que eu falei, Dudinha, você está jogando uma final olímpica. Se você sentir medo, se você sentir nervoso, quando você entrar na quadra, que você ter esse sentimento, olhe para trás e lembre todas as dificuldades que você passou. Olhe para o céu e fala, Deus, eu mereço. E exatamente aconteceu isso no jogo, acho que começou 4-0 para o adversário. Eu lembro que a hora ela olha para o céu, ela fala, Tia Virna, eu lembrei de você. Que lindo. E aí virou aquele jogo, quando eu vi a gente sendo campeã olímpica, aquela Torre Eiffel, toda verde e amarela. Aquela cena para mim ali foi eternizada, porque a gente quando olha a história de um atleta, os bastidores, e você vê ele ali, pô, ele é o melhor no mundo, Melhor do do mundo. mundo. Não tem preço aquilo. Então, assim, para mim foi muito emocionante. Eu sempre agradeço o presidente Paulo Vanderlei, que era da gestão antiga. Hoje está o Laporta também, que está dando uma continuidade, que era o vice dele, né? Então, é muito bacana a gente ver esse apoio que o esporte brasileiro tem. E a gente precisa cada vez mais, cada vez Que as mais. marcas descubram esse poder, porque Sim. nada tem mais poder, eu falo, para uma marca, né? Quem ali já teve um budget de diretora de marketing, que olhava o horário de 30 segundos, quanto que tinha que pagar. E o Não retorno é tão só, grande. não só os patrocinadores estão descobrindo financeiramente, recentemente foi anunciado aí o apoio histórico, né, para o Comitê Comitê Olímpico, Olímpico para o Comitê Brasileiro. Paralímpico Brasileiro também. Você acha que as marcas estão entendendo o Eu acho que valor? está cada vez mais conseguindo entender o quanto que o retorno é grande, né? Porque quantos talentos a gente ainda tem nesse Brasil adormecidos? Quantos jovens de comunidade que não têm oportunidade de fazer um esporte, né? Que está ali na rua chutando uma bola. As escolas não têm aquela quadra onde você começou? Exatamente. E eu acho que cada vez mais a gente tem que continuar insistindo nos esportes nas escolas. Eu acho que as escolas hoje, principalmente algumas particulares, estão preocupadas com muito conteúdo, muito conteúdo. As crianças entram na escola 8 da manhã, saem 4 da tarde. Às vezes não tem tempo de praticar um esporte.
né? E fica nessa cobrança de estudar. É importante esse conteúdo. Eu falo com meus filhos, o tanto de conteúdos que eles têm, eles falam alemão, falam inglês, mas precisa da prática esportiva, seja escolas públicas, a gente precisa cada vez mais fomentar isso, porque o esporte disciplina, o esporte educa, né? E Virna, com a sua voz, né, com a voz de tantos atletas, é uma política pública não cumprida, né? O direito ao acesso à educação, a essa vida, saúde que passa pelos esportes. Acho que aqui tem uma voz e tem uma luta, né, para os Sim. esportes terem condições de serem praticados. Se não fosse a sua quadra de cimento, Virna não estaria aqui. Pois é, e eu falo assim, o esporte me deu muitas oportunidades de sonhar. Quando com a menina de Natal, que gostava de puxa-puxa, de rapadura, poderia brilhar, né, um dia representando seu país. E eu tive a oportunidade de ter um projeto social no Rio de Janeiro, quando eu jogava vôlei de praia. Eu tinha crianças de comunidades ali de Copacabana, tinha uma escola pública ali chamada Cícero Pena, porque todos os dias as crianças ficavam assistindo o meu treino. Aí um belo dia eu falei, gente, eu vou recrutar essas crianças e vou colocar para jogar vôlei. Aí algumas vezes eu subia na comunidade, porque eu tenho que conversar com os pais. Muitas das vezes os pais eram uma situação bem precária. E eles desciam para assistir o treino, às vezes ficavam usando droga, bebendo. Eu era a espécie da mãe dos pais. Eu deixava as crianças ali, aí levava eles para um bar ali mais perto. Olha, deixa aqui seus filhos praticando esporte comigo. E aos poucos foi transformando aquelas crianças. Muitas melhoraram o seu rendimento escolar, muitas melhoraram sua relação com o pai, que era um bandido. Uhum. E algumas crianças eu consegui encaminhar para alguns clubes do Rio de Janeiro. Então, assim, se Papai do Céu me deu esse dom de eu poder representar meu país tantos anos, é um dever de cidadã da gente ajudar a quem precisa. E quantos atletas no nosso país, né, construíram sua história, não pode ter esse olhar ao próximo, né? E depois eu mudei para Campinas, eu montei um projeto com crianças cadeirantes, crianças autistas. É transformador, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma cultura de julgar, de criticar, de apontar, é na política, é na religião, é no futebol, né? Que cada um tem seu olhar, sua forma de ver, sua forma de enxergar. Mas se cada um olhar para dentro de nós e fazer como eu posso ser diferente, como eu posso contribuir para fazer um Brasil melhor, a gente teria um país hoje altamente vitorioso, né? Delícia demais estar aqui sentada com uma pessoa que muda o jogo, com uma game changer, e ela diz pra gente, aquilo que eu recebi, aquela oportunidade que eu tive de representar meu país, eu tenho que dar de volta. Virna nos contando como ela e como o esporte na vida dela a fez uma agente de transformação, uma pessoa que muda o jogo. Agora, você tem uma plaquinha Ah, que você pode concordar ou discordar. que babada é isso, gostei disso. Concorda ou discorda? Quem foi craque no vôlei de quadra será craque no vôlei de praia. Não. Acho que você Quem é deu um exemplo. moleza vai jogar vôlei de quadra. A praia é muito difícil, mas é fascinante. Concorda ou discorda? Jogadora de vôlei tem mais dificuldade para comprar roupa e sapato. Ó, eu também concordo. Meu Deus, a gente sofre. Agora a moda são essas calças curtas, né? Mas Aí- antigamente, Eu adorei a nossa, solução, né? Curta para um. sapato, meu pé é 42. Uau. A gente. O meu é 40, acho que eu só não cresci na Mas você altura. consegue lá fora ainda, 40, né? 42. O 42 lá Mas de ainda fora. bem que tem umas lojas bem legais de sapatos hoje, assim, transadinhos. Concorda ou discorda? O vôlei é o segundo esporte mais popular do Brasil. Sim. Também concordo. O pós-carreira é muito mais difícil para uma jogadora de vôlei se ela não se preparar como você se preparou. Concordo. Porque dói, é muito frustrante. Você parar de jogar. Porque a minha sorte é que veio a maternidade. Eu engravidei de novo. Então eu foquei de novo na maternidade. Mas eu vejo várias amigas
que ainda querem jogar, tanto que jogam Master, né? Eu não jogo porque eu tenho muitas lesões, aí eu fico um mês sem andar, enfim. Mas é difícil. E quero saber de você, se já é o segundo esporte, quando você olha todos os esportes olímpicos, o vôlei é a maior potência coletiva dos Jogos Olímpicos de Los Angeles? Não, eu discordo, porque tem muitos esportes aí. Posso te falar? Eu tive, como eu te falei, a oportunidade de conhecer a Olimpíada como comentarista, né? Que eu fui a 3 Olimpíadas já e agora como embaixadora. Em Paris, eu assisti a Rebeca ganhando a medalha de ouro. Eu estava era assim, a família da Simone Biles aqui, eu na cadeira de trás. Maior sorte, meu ingresso eu comprei e Estava ali. estava ali com. Eu vi a Rebeca, aquela Simone Biles aquecendo. Eu falei, não, a Rebeca não vai ganhar dessa moça. Ela era uma pluma. Eu falei, meu Deus, não vai. Quando a Rebeca ganhou, foi uma das maiores emoções da minha vida. Olha, atletismo é fantástico também. É uma prova linda. Natação é lindo. Ginástica. Judô. Judô. Tem tantos esportes tão fascinantes na Olimpíada. Por isso que eu falo, eu acho as pessoas, ai, vamos para a Copa do Mundo. É um esporte só. A Olimpíada você vê 4, 5 num dia. Dos coletivos, qual você acha que a gente está performando para ter chances em Los Angeles? A gente no vôlei, a gente tem condições, o basquete ainda tem um pouco de dificuldade. O handball, pode ser que a gente se surpreenda com as mulheres. Rugby. Rugby, futebol feminino. Ótimo, A gente tem ótimo. chance, mas que mais? De esporte coletivo são poucos, né? Assim. Concorda ou discorda? Educação é essencial para os atletas terem ainda mais valor nas suas vidas. Sim. Fato. Vamos falar um pouquinho de gestão de governança de futuro, né? A Confederação Brasileira de Vôlei, ela tem a sua governança, a sua gestão. Você vê espaços de melhoria na governança e na gestão do esporte como um todo? Sim, eu vejo que a cada vez mais está se profissionalizando, né? Hoje a gente tem o maior centro de treinamento de vôlei do Brasil em Saquarema. E hoje o nosso voleibol é uma referência para todos os treinadores do mundo. Muitas das vezes eles vêm para conhecer a metodologia do Bernardo, a metodologia do Zé Roberto, para conhecer como funciona, né, nossa gestão ali. Hoje a gente tem o Radamés Latari, que é o nosso presidente. O Radamés foi o nosso supervisor, na minha época que o Bernardo era técnico, depois ele foi treinador. Eu acho que cada vez mais está se profissionalizando, mas eu vou te falar, graças ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil deu uma base para o nosso voleibol. Eu acho que foi o primeiro esporte amador no Brasil a ter esse apoio, né? Quantos anos existe essa parceria, né? Então hoje eu acho que por essa estrutura que a gente conseguiu ser uma referência no mundo, né? Essa estrutura que veio a profissionalizar, atrair Sim. profissionais, a sustentar, né, a carreira de sustentar não, né? Dar de volta, Sim. né? Remunerar as jogadoras, metodologias. A própria estratégia da marca, antigamente, se você for avaliar, o banco era um banco de idosos. Só era o meu avô que tinha conta lá, a minha tia. Hoje não, hoje é um banco de jovem. A própria marca do voleibol jovializou a estratégia e o marketing do Banco do Brasil. Isso é E o muito vôlei bacana. entrega, né? Foi uma troca, né? Uma Maravilhoso. parceria, entrega. Vina, Superliga, vôlei de master, vôlei sentado. Como é que você vê esses campeonatos aqui no Brasil e eles em comparação com o mundo? Eu acho incrível, inclusive o vôlei sentado, ele é treinado pelo Fernando. O Fernando é irmão do Zé Roberto Guimarães, né? Ah, eu não sabia. Há anos o Fernando é treinador do vôlei sentado. Eu acho incrível dar essa oportunidade, né? A Superliga hoje é um dos maiores campeonatos do mundo. Eu acho que se não for maior, pode ser o segundo maior em nível técnico. Sim. Hoje a Turquia é muito forte também. E cada vez mais o nosso voleibol está
está se profissionalizando, né? E eu vou contar um segredo que as pessoas não sabem. Epa, adoro! É o lado feminino aflorando, né? Você sabia que nós mulheres ganhamos mais que os homens no voleibol? Aqui no Brasil, mundialmente? Há muitos anos, aqui no Brasil, o salário de uma jogadora de vôlei é maior do que o dos homens. Ao contrário do que futebol, né? Olha Futebol só. feminino ganha um terço do que os homens ganham. Então eu acho demais, a gente se empodera. Vou fazer uma pausa no programa para a gente As mulheres destacar. cada vez mais. Mas pragmaticamente, eu também converso muito, né? No futebol feminino, como a gente é o retorno, investimento, mas tem a ver com isso que você falou. Quer dizer, é uma estrutura, uma organização, os campeonatos, a visibilidade, porque tem hora que você tem que impulsionar para a marca, para a modalidade, para o atleta, mas tem as questões objetivas, né? O retorno, a visibilidade, o retorno de marca, né? Com certeza. E como é que você vê a seleção brasileira feminina para o futuro? Vem talentos novos, as meninas estão a fim de jogar, aquela disciplina, aquela paixão está nessa nova geração? Bom, eu acho que a gente está num momento de transição, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ir ao treino, e eu até conversei com as mulheres, são gigantes. Eu tenho 1,85 m, eu sou enorme, tá? Eu fico baixinha perto delas. Todas no 1,90 m para cima, 2 metros, 2,5 m. Eu assustei e eu falei para o Zé Roberto, eu nunca vi uma geração tão alta do voleibol feminino. Só que a gente tem esse gap dessa transição, né? Elas precisam rodar, elas precisam adquirir essa experiência internacional. Porque uma coisa é você jogar uma Superliga, o nível é bom, mas lá fora... As mulheres têm 2 metros de altura, os bloqueios hoje são enormes, muralhas. Elas passam quase a cabeça da rede, né? Então, a gente vai ter essa fase de transição, mas também o voleibol mundial também está se renovando, né? Eu acredito que a gente possa ali ficar entre os 3 melhores do mundo. Agora, ser o campeão, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de bagagem, tanto no feminino como no masculino, entendeu? Temos material humano, temos. O voleibol hoje mudou. Os esportes estão mais no detalhe. Né? Da nossa época, era um voleibol mais técnico. Hoje é força pura. Hoje você tem que ter porrada para botar a bola no chão. E as jogadoras hoje não são tão versáteis do que da nossa geração. Pela altura, sim. Né? Que a altura você consegue ter menos mobilidade, enfim. Mas não é só o voleibol brasileiro, o voleibol no mundo. O futebol mudou. Sim, sim. O esporte geral no mundo. No futebol, até Mauro Silva disse, vários, né, que estão vindo aqui, Raí também, a gente comenta, tem uma frase que me marcou aqui no Game Changers, que ele diz assim, a gente era mais ou menos ali na gestão e éramos talentos natos, com essa geração a gente ia, né, tinha que ralar e ralava, tinha outro espírito. E o futebol, tecnicamente, no mundo, mudou. Então, aquele talento que dava conta de tecnologia e tal, não dá mais conta. Então, a gente tem talentos individuais, que é o que a gente está experimentando muito hoje. Então, a gestão, a governança, a liderança precisa compensar um pouco. Então, o mundo foi um pouco disso que aconteceu no vôlei também. Eu falo exatamente isso pro vôlei. Igual, igual, igual. Essa geração nova, assim, eu sei porque eu sou mãe, eu tenho pré-adolescentes, eles se frustram mais rápido, eles desistem mais rápido. Então a gente tem que provocar essa força, essa autoestima, essa frustração de saber perder nessa geração nova. E não é fácil, tá? Não. Não é, é um desafio para olhar. Né? É um desafio para grandes. O Bernardinho hoje, ele tem um coach para orientar ele a lidar com essa nova geração. O Bernardo é um dos maiores palestrantes do Brasil, dos maiores do mundo. Olha como que é o gap dessa geração. Então, assim, saber lidar com tudo isso, a gente vê nas grandes... Nas empresas. Nas multinacionais, nas empresas. Você chega, tá a galera assim, ó. Imagina se eu fazia isso no mundo corporativo. Nunca, jamais existiria uma hierarquia. Exato. E você tem que respeitar, né? Vem uma Virna por aí?
Agora você me confundiu, que eu ia perguntar uma super bloqueadora, você acabou de me contar da pessoa que ganhou da recepção. Vem uma Virna bloqueadora aí? Ou já está? O que você vê? Eu acho que tem jogadoras, assim, hoje de seleção brasileira, para mim, assim, óbvio que não são minhas características. A Gabi é um fenômeno, mas é uma jogadora que salta 1 metro do chão. A Ana Cristina, né, que também, para mim, é minha pupila, ela. E tem uma menina muito jovem, que eu sou, assim, muito fã. Ela tem 2,5 metros. Ela joga no Flamengo. Gente, me deu um branco no nome dela. A Helena. A Helena, eu torço tanto por ela, porque imagina você pegar uma jogadora com essa altura, né? A envergadura que ela tem. Haja vassoura para fazer postura, né? Mas você sabe que ela é super elegante. A Helena, ela é chique, ela anda com os ombros para frente, tipo assim, cheguei. Que isso é muito bacana, né? Eu já era mais tímida. Tem muitas jogadoras aí com futuro pela frente, né? Agora o importante é ter esse foco, essa humildade, essa determinação de não perder, porque eu falo, a caminhada é longa, né? Que você chegar ao lugar mais alto do pódio, são muitos degraus para você subir. O duro quando você chega lá e para você se manter, porque você é o adversário a ser batido, todo mundo quer ganhar de você, né? Aí, esse topo ali, que é a grande força de um atleta. Escutei uma frase linda uma vez da treinadora do futebol feminino campeão da última Copa da Liga Americana, que ela diz, a entrevistadora perguntou, como é que você faz, né, sendo campeã. Ela falou assim, a gente vai, a gente curte o topo, mas eu convido para o pessoal descer para saber que tem que subir de novo. Amanhã é um outro dia. E o esporte é muito ligado à vida hoje, porque você se prepara para o hoje. Amanhã é um outro dia. Você não dá tempo para você pensar, meu jogo daqui a 3 dias. Não, o jogo de hoje. Se não ganhar hoje, não passa. Ganhando ou perdendo, você tem que se reinventar. Rápido, às vezes é menos de 6 horas. E a vida está assim hoje. Ela está avassaladora no mundo corporativo, na vida, né? Então você tem que ter a resiliência de se reinventar o mais rápido possível, porque senão você é atropelada. Bora pra frente. É aqui agora e é o jogo de hoje, senão não tem o jogo de amanhã. Maravilhoso, recebemos aqui hoje essa alegria, essa mulher fantástica que a gente conversava no começo, ela dizia, Lô, como que você consegue fazer tanta coisa? Vocês acabaram de ver. Gente. Eu vou terminar perguntando como essa ex-atleta continua com essa paixão para formar campeãs, empreendedora, cuida das finanças, é mãe, é avó, é inspiradora. Um presente ter Virna aqui conosco e que sai com uma afirmação dizendo, nós precisamos também prover educação, quadras, acesso para formarmos campeões. A gente precisa olhar para novas gerações porque essas jogadoras e o esporte mudou no mundo. Então aqui está a delícia de receber Virna conosco. Você que curte esporte, você que curte esse universo, salve o nosso programa, ative o sininho e compartilhe, porque mais pessoas, mais atletas, mais empresários e empresárias vão realmente curtir essa conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Virna, uma delícia. Elô, ela arrasa, gente. Essa mulher é muito facetada, além de ser uma mega executiva, uma grande apresentadora. Vou terminar assim, mandar para os nossos amigos em comum, Luiz Alexandre, Gato, uma resenha. Uma delícia ter você aqui. Obrigada, de verdade, sucesso, viu? que esse programa é incrível, que cada vez mais a gente possa trazer histórias e legados para essas futuras gerações. Uma voz, né, que o Informante está proporcionando para a gente realmente dar visibilidade para atletas que têm dentro de si tantas coisas para compartilhar. Eu conheci ela antes do programa, eu tenho 1,70 m, ela também é linda, maravilhosa e gigante. Vejam Vamos lá mostrar, Elô. Olha só, olha. Olha isso. 15 centímetros, 15. Que delícia. Eu vou dar um pezinho para ela, um pezinho. Obrigada. Prazer.